Estamos gravando. Sim. Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. E após uma pequena pausa, retomaremos aqui novamente a nossa saga do Caminho para a Maturidade, uma jornada necessária. E nesta aula, vamos dar início ao estudo mais prático acerca da maturidade. Vamos nos debruçar sobre alguns comportamentos, alguns mesmo, separei muitos comportamentos que devemos adotar para nos tornarmos verdadeiramente maduros. Alguns receberão uma atenção maior e outros não, né? A depender aí da complexidade de sua natureza. Beleza? Então vamos dar início. Vamos lá. Bem, cadê meu lápis? Vamos, primeiramente, tratar. Vamos começar falando. Vamos tratar de um comportamento que é muito importante, não só para nos tornarmos maduros, mas também nutrirmos uma personalidade forte, que também é uma característica da maturidade, que se trata do ato de tomar consciência e fazer uso do seu potencial. Vejam, eu já falei em inúmeras aulas aqui na Fraternidade que nós, seres humanos, temos como potência o saber, o conhecer. E temos uma alma imortal, e essa é uma visão transcendente que eu nutro acerca do ser humano, que vai muito além daquela visão exclusivamente científica que reduz o ser humano a um conglomerado de células e fenômenos químicos e psicoquímicos. Então, continuando. Quando vemos um animal, nós podemos dizer que ele chegou à maturidade justamente quando ele atinge as potências de suas características físicas comportamentais. Como um leão cria músculo em volta da mandíbula dele, nas patas, e assim ele aprende a caçar. E também se tornam aptos a se reproduzir. Correto? Então, com o ser humano não é muito diferente, mas é bem mais complexo. E isso ocorre porque atingimos nossa maturidade não apenas através das conquistas biológicas, mas pelo desenvolvimento da nossa personalidade, das nossas aptidões físicas, intelectuais, mentais e principalmente espirituais. Vejam, todos nós possuímos certas aptidões melhor desenvolvidas do que outras. Por exemplo, falando de mim, eu tenho um ouvido muito bom para música e uma visão mais apurada para poder reconhecer e ver uma alma humana, suas dores, seus sofrimentos. Algo que simplesmente veio de fábrica, que eu não precisei de muito esforço para desenvolver o mínimo. Né? É uma inclinação natural, vamos dizer assim. Do mesmo modo, pessoal, também tem a minha irmã Cecília, que é muito apta a resolver problemas matemáticos. Eu me lembro muito bem disso daí, quando eu resolvendo alguns problemas, eu fiz de uma maneira, demorei certo tempo e pedi para ela poder corrigir, e ela falou assim, não, eu faria de uma outra maneira. E fez assim, não só extremamente mais rápido, mas ela obteve a resposta correta. Né? Nesse exemplo, eu não só demorei, como eu errei. Então, a matemática, essa parte de conhecimento voltado para as matérias mais exatas, é algo que eu realmente não faço na mesma velocidade, eficácia e compreensão do que ela. Então vejam, existem certas potências nossas que já nascem latentes e outras não. Compreendem? E essas potências são aquilo a que nos referimos popularmente como dons. Alguém já nasce com um dom para o desenho, para o cálculo, para a memória, para a destreza física, como no futebol, né? Tem gente que fala essa diferenciação entre o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Um é dom e o outro é muito esforço, quando na verdade ambos ali têm dom e têm esforço, mas têm estilos de jogo diferentes. Tá entendendo? Então, esses dons são sementes de uma grande potência que devem ser trabalhados e estimulados ao máximo. E fazer isso, acreditem, ajuda e muito, por exemplo, no momento em que o sujeito for escolher uma profissão. E assim tenha mais disponibilidade de meios para executar bem o seu trabalho e ajudar os outros. Isso inclui tanto para quem vai prestar serviço para alguém, para um chefe, para uma empresa, para um cliente, quanto a própria família. Compreendem? Então, pessoal,
O sujeito, para amadurecer verdadeiramente, ele precisa desenvolver suas potências, seus dons e talentos ao máximo para tornar eles melhores meios de ação perante a vida. Certo? E vejam, alguns de vocês podem estar se perguntando, mas por que eu deveria fazer isso? Bem, meu caro, se você não fizer isso, você se tornará um incapaz, um peso, um problema a ser resolvido. Alguém que vai pesar de fato na vida de outras pessoas, um analfabeto funcional que não sabe exercer o seu próprio trabalho e não tem o mínimo necessário para desempenhar algum papel na sociedade e constituir uma família. Você compreende isso daí? Você será um inapto e sempre dependerá de outros para poder existir, subsistir, por assim dizer. Exemplos não faltam se pararmos para pensar sobre isso daí, como o clássico exemplo do tio babaca que faz piada com tudo, que suga dinheiro da pensão da nossa avó, né? Cheio de filho por aí, né? Tem 85 famílias diferentes, não parem o emprego, ou seja, o cara dá mais trabalho para os outros do que ele realmente ajuda alguém de fato, compreende? Então veja, você que pensa dessa maneira, fez essa pergunta, tu quer ser assim? Não, né? Então vamos adiante. A outra marca sobre a qual vamos falar agora, quentinho. Ui. A outra marca sobre a qual vamos falar agora é aquela que consiste em possuir um senso de realidade objetiva. Vejam, a pessoa madura de verdade possui um grande senso de realidade objetiva. E primeiro vamos diferenciar, antes de adentrarmos sobre esta marca, vamos diferenciar o objetivo do subjetivo. O objetivo é como o mundo e seus fenômenos, as coisas e os objetos se apresentam para nós. E subjetivo é como nós interpretamos estas coisas. Vejam, é uma diferenciação bem simplória esta que eu fiz, mas ela vai servir para o nosso propósito aqui, beleza? Então, a realidade do mundo é objetiva e as nossas relações com ela são subjetivas. De um outro modo, também podemos dizer, a realidade do mundo é objetiva e as nossas reações com elas são subjetivas. Isso implica dizer que, diante dessa realidade objetiva, uma tribulação objetiva, qualquer problema comum inerente à vida pode parecer apenas um empecilho para algumas pessoas, subjetivo, e, ao mesmo tempo, pode parecer o fim do mundo para outras, subjetivo. Vejam, com isso eu quero dizer que as nossas reações subjetivas diante da realidade objetiva podem estar em maior ou menor conformidade com esta realidade. Então, em vista disso, pessoal, o imaturo ele costuma se preocupar muito mais que o necessário com situações cotidianas que merecem bem menos atenção do que aquela que ele atualmente está dando. Ou seja, o imaturo costuma sofrer desproporcionalmente mais do que deveria em determinadas situações. Ele não tem o senso das proporções e isso também significa que diante de qualquer ocorrido minimamente positivo diante da vida dele, ele também vai interpretar isso de forma desproporcional, achando que agora tudo vai ficar bem, ou não, nunca mais vai acontecer nada de errado na minha vida, não, agora a coisa vai andar, agora pegou, né? Agora a engrenagem ligou, compreende? Então, o imaturo, ele não tem senso de proporção diante da realidade. Ele transforma uma montanha num montinho e um montinho numa montanha, ficando assim completamente descolado da realidade das coisas e, portanto, desprovido de um senso de realidade objetivo, sempre agindo de forma equivocada, sentimentalista, subjetiva, pessoal, e isso é insuportável. Gera sofrimento, ansiedade, porque o imaturo acaba também por não saber discernir as coisas sobre as quais ele tem controle e as quais ele não tem controle algum. Olha a merda. O imaturo, por não conseguir fazer essa diferença, ele acaba negligenciando as coisas que estão sob o seu controle, como ele mesmo, seus vícios, defeitos, as virtudes que deveria possuir e não tem, etc. Né? Ao passo que desperdiça toda a sua saúde psicológica, toda a sua energia vital em coisas que ele não tem nenhum controle, tentando mudar aquilo que não está ao seu alcance imediato e, portanto, mais eficaz. Como os jovens militantes políticos que querem mudar o mundo com exceção de si mesmo.
Ficou claro isso daí, pessoal? A pessoa madura, ela age de maneira diferente, ela atua de forma muito mais efetiva diante do mundo, porque consegue fazer uma interpretação mais realista, mais objetiva acerca da realidade, levando em consideração seus fatores subjetivos e fazendo a diferenciação. Ficou claro? Vamos prosseguir. Ah, bem, pessoal, a terceira marca que a pessoa madura deve nutrir dentro de si é a abertura ao conhecimento. A pessoa verdadeiramente madura sempre está aberta ao conhecimento e evita se fechar dentro do seu mundinho, o que é uma conduta tipicamente idiota. Vejam, antes de mais nada, eu quero fazer aqui uma pequena ressalva quanto a esta característica da maturidade, que é sobre o fato de que a abundância de conhecimento não é um fator determinante para o sujeito ser maduro. Ou seja, o cabra pode ser um homem culto, erudito e ainda assim ser completamente mesquinho, egoísta, vaidoso daquele tipo que nunca admite estar errado, cheio de afetações. Do mesmo modo, um sujeito que seja menos culto pode ter sim uma personalidade muito mais aberta, muito mais madura, desenvolvida, mesmo sem compreender profundamente sobre determinados tópicos e nunca ter visto nenhum filme do Tarkovsky e do Kurosawa. Né? Eu tenho um amigo que ele faz isso, né? Ele conclui, né? Viu Tarkovsky, viu Kurosawa, sei que estou lidando com um homem de verdade, né? Porra. Nada a ver isso, né? Mas, enfim, isso tem que estar bem claro na mente de vocês para que vocês não confundam as coisas. Então, prosseguindo, pessoal. Diante destes esclarecimentos, eu quero chegar à conclusão de que não é a quantidade de conhecimento acerca da realidade que vai determinar se um sujeito é maduro ou não, mas a capacidade dele relacionar todos esses conhecimentos com a sua conduta perante o mundo e as pessoas. Ou seja, é a capacidade de assimilar as informações, os conhecimentos, para que ele se torne, através dos seus atos práticos, materializados, atuados de agir, de atuar, né? Propriamente dito. Então vejam, podemos chamar de imaturo aquele sujeito que carece, e ainda assim não procura possuir, o conhecimento necessário para que ele exerça de forma eficaz, através das suas ações, aquilo que lhe é devido em determinadas situações, como, por exemplo, dentro do trabalho, dentro de casa, né, no casamento, com os filhos, dentro da sua vizinhança, né, se comportar de maneira caridosa, prestativa. E isto muitas vezes significa não ser uma perturbação para o sossego e o descanso alheio, né, entendem? Do mesmo modo, pessoal, é imaturo aquele que diz saber e entender sobre alguma coisa, quando na verdade ele não sabe e entende sobre porra nenhuma. Quantos exemplos não conhecemos de pessoas que afirmam conhecer sobre alguma coisa, mas não entende porra nenhuma sobre essa coisa? É o que mais tem, né? Já que o brasileiro é conhecer o seu povo que sabe de tudo e nunca está errado sobre nada. Mas prosseguindo. Também é imaturo aquele que, quando confrontado acerca de algo que deveria saber e não sabe, afirma que não precisa disso, que não é um problema, que é perda de tempo. Ou seja, o cara se fecha na própria idiotice e diz que todo o seu gradiente atual de conhecimento, que na média é uma merda, é mais do que o suficiente para ele viver o resto da sua porca vida. O cara tem uma linguagem limitada, não sabe se comunicar, ou seja, não sabe falar e se fazer entender e, por consequência, não sabe também entender os outros, não sabe fazer uma regra de 3, não sabe trocar uma tomada, não compreende o que é bondade, o que é maldade, não sabe o que é ser maduro ou não, não entende sobre a própria religião, sobre o próprio trabalho de forma profunda, não compreende os filhos, as fases da vida de uma criança, de um adolescente, né? Não entende a natureza feminina, a natureza masculina. Ou seja, o cara é um mineral, porra. Mas pra ele tá bom, pra ele tá maneiro, ó. Ele sabe mais do que o suficiente, é um gênio. É um gênio incompreendido. E esse termo é genial, né? Gênio incompreendido. Como é que o cara é gênio, sabe das coisas e não consegue se fazer compreender? Porra, tem alguma coisa errada nisso daí, né? Ninguém compreende o cara. Mas que porra de gênio é esse que ninguém entende? Porra, tá aí um sujeito imaturo. Completamente alheio e indiferente ao mundo que vive.
Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, vocês não serão assim. Vocês serão pessoas maduras, que não se fecham ao conhecimento, que buscam aprender mais para se tornarem adultos melhores, aptos a ajudar os outros, a sua família. Vocês sempre estarão atualizando o mapa mental de vocês para que, ao se depararem com alguma barreira, com alguma situação difícil, uma parede acerca de algum problema que vocês não sabem ou não possuem ainda o conhecimento para poder sobrepor, vocês assim possam adquirir, vocês assim possam superá-la, aprender, assimilar o novo caminho aprendido para que não volte a encontrar essa barreira novamente. Vejam, se não estamos abertos ao conhecimento, vamos sempre ignorar uma verdade maior que se apresenta a nós propondo ações melhores, uma vida melhor, só porque não queremos substituir essa verdade pelas nossas ideiazinhas de merda, de estimação, que diante de uma verdade maior acabaram por se tornar defasadas, ineficazes. Uma abertura real ao conhecimento garante que nos tornemos melhores, maduros, e assim possamos fazer melhor uso de todo o nosso potencial, tomando decisões mais sábias e eficazes diante da vida e sempre continuando a crescer, amadurecer e evoluir. Como sempre digo, pessoal, sejam conscientes, sejam sinceros e sejam maduros. Esta foi a aula de hoje. Fiquem com Deus e até mais.